igreja atual, a igreja do século XXI, Certo. que está sempre envolvida com política, com políticos, com escândalos, cada vez mais aparecem mais escândalos, não só membros comuns, mas obreiros, pastores, envolvidos com roubo, com homicídio, com suicídio. A igreja hoje, século XXI, em relação aos nossos irmãos do século I, século II até o século III, a igreja de hoje atual, ela é mais meritória a ser arrebatada antes da tribulação, ou a igreja ela não merece ser arrebatada? Se a gente fosse pensar a grosso modo a questão de mérito, e a gente tem que entender que aí a gente entra até na questão salvífica. A gente não trabalha sobre meritocracia, né? Se fosse por questão de mérito, é óbvio que a igreja dos tempos odiernos, ela não merece, não teria o seu merecimento, ainda mais comparada com a igreja do século I, do século II, é claro, entendeu? E aí a gente pode colocar aí dentro desse bojo pessoas que sofreram, a gente pode colocar a igreja iniciante em Roma e tantas outras que sofreram bastante no seu início, foram perseguidas, martirizadas, enfim. E aí o bojo fica grande demais quando a gente coloca. Se a gente for trabalhar dentro do pressuposto que existe meritocracia, certo? Dentro da igreja, de fato, a igreja de hoje ela não merecia. Não tem mérito. Só que a gente não trabalha. Não é questão de meritocracia, assim, ela é merecedora pela maneira como ela está se comportando, numa dualidade. Uma dualidade. Você acha que a igreja ela merece ser arrebatada antes da tribulação? Não, por merecimento não. Mas a gente crê numa promessa, né? Não é merecimento, é promessa. É muito bom. Mas além disso, o senhor começou sua fala aqui, e aí eu vou pegar o senhor na sua fala. Não, sem problema. O senhor começou sua fala dizendo aqui que não existe a igreja que sobe e a igreja que... Só existe uma igreja. Só existe uma igreja. Uma igreja. Só existe uma igreja. Sim. Partindo dentro desse pressuposto, entende? A igreja que envergonha não é a igreja. Não, sim. Perde característica de igreja, Sim, certo? com certeza, sim. Os adúlteros, os efeminados, e vamos embora. Enfim, coloca no bojo aí. Já que entra a questão do joio e do trigo. E do trigo, entende? Então a gente tem que fazer tem características semelhantes, mas a sua essência é diferente. A sua essência é diferente. Então, partindo dentro desse pressuposto, a igreja, se houvesse uma meritocracia, ela mereceria sim ser arrebatada, porque a gente está falando da igreja santa. A gente está falando da igreja verdadeira. Sim. A gente trabalha... Cristo não